Boa noite a todos. Quando o Mauro me convidou para vir falar aqui sobre, enfim, no instituto que é sobre mulher, psicose, política, e aliás, a quem eu agradeço publicamente agora o convite, né? Eu coloquei para ele que eu tinha um texto sobre a cultura política do consumo, que foi esse que eu passei para ele, que talvez fosse do interesse do Instituto por conta da questão da política, né, da discussão sobre a política, mas não é um texto que trabalhe diretamente com a psicanálise, né, não está explícita essa discussão, embora implicitamente eu converse com a psicanálise a partir da definição e das discussões sobre a formação da cultura de consumo, que eu acho que é importante contar um pouco para vocês, né, o que é que eu entendo por cultura do consumo, como é que a psicanálise entra nesse entendimento, e aí sim a gente entrar na discussão propriamente dita desse texto, que é a cultura política do consumo. Tá? Então eu vou começar a minha fala, que eu prefiro dizer que é uma conversa, não uma conferência, sobre isso e sobre o que é cultura do consumo, e aí depois eu vou discutir um pouco como é que essa cultura do consumo foi posta em xeque, com alguns movimentos de contestação, desde lá os primeiros, na década de 60, até chegar na discussão dessas manifestações agora, chegaram no Brasil em 2013. E aí vou colocar, então, eu também tenho questões para vocês, né, para a gente debater, tá? Eu tinha trazido até um vídeo para a gente assistir, que é muito interessante, mas infelizmente ele está sem a legenda, poderia complicar, assim, porque é um documentário, mas eu vou contar um pouco para vocês dessa história, porque esse vídeo, assim, e a história desse vídeo com relação à cultura do consumo tem tudo a ver com a história da psicanálise, e inclusive com a questão da mulher, né? Bom, então, começando pela definição de cultura do consumo, né? Eu entendo a cultura do consumo como uma cultura, antes de tudo, impregnada pela forma mercadoria, né? Então, é uma forma de diferenciar de um conceito mais antropológico de cultura do consumo, que tem sido muito utilizado, que vai ver a questão das representações simbólicas do consumo, que vê muito a questão da relação do consumo com a cultura, e dessa forma parece que a cultura do consumo é igual e foi igual no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, e a gente perde um pouco a possibilidade de diferenciar o que é essa cultura do consumo, da qual eu estou falando, que é a cultura do consumo que começa lá no final do século XIX, é realmente específica, né, com a sua diferenciação. E essa diferenciação é que é uma cultura do consumo de mercadorias, né? E não se consome mercadorias da mesma forma que se consome valores de uso, né? Objetos para o seu uso próprio, né? Então, se não se consome mercadorias dessa mesma forma, não se deseja também da mesma forma numa cultura do consumo assim constituída. Então, ao longo da nossa conversa, eu espero deixar isso mais claro, tá? E é uma cultura do consumo, então, que por conta dessa especificidade, né, de ser um consumo de mercadorias, ela ressignifica, né, o uso dos objetos, ela ressignifica os valores e os desejos de uma época, né? Então, a história da ressignificação vai ficar muito clara quando eu contar o caso que eu ia apresentar nesse vídeo. Para falar sobre essa cultura do consumo, então, eu, de um lado, trabalho com uma teoria do capitalismo, que é a teoria marxista, que é a teoria que está baseada de que a produção de mercadoria ela tem por base a produção de valor e de valor-trabalho, e tem, então, na sua raiz, né, com razão de existência, a expansão infinita de acumulação, portanto, ela precisa vender e vender e vender cada vez mais, partindo dessa ideia do consumo, que foi um aspecto muito esquecido, diga-se de passagem, por toda a tradição marxista, que só via o lado da produção, né? Então, via o lado da mais-valia, né, do valor-trabalho ali na fábrica, mas deixou um pouco de lado, esqueceu o lado da circulação, que né, se essa mercadoria que foi produzida na fábrica, ela não se realizar no consumo, de nada adiantou a mais-valia produzida na fábrica. Foi o que o Marx chamou do salto mortal da mercadoria. Ele precisa dar esse salto mortal, ele precisa se realizar pelo consumo. E aí, dentro dessa lógica,
o consumo ganha um outro significado. Ele pode ser tudo menos perfumaria, né? Como uma certa tradição marxista passou a ver o consumo, né? O consumo como algo, como o lado da ilusão do capital, ilusão nesse sentido falseado, né? Que foi muito característico dessa leitura e que agora cada vez mais está sendo repensada, devido justamente à grande importância que o consumo está mostrando, né? Assim, está cada vez mais claro como é esse eixo estruturador da sociedade que a gente vive. Mesmo em coisas que aparentemente não estão relacionadas ao consumo, como, por exemplo, o capitalismo financeiro. Né? Você pergunta que, bom, o capitalismo agora é financeiro, não é mais do consumo. Mas se a gente for ver, toda a base do capitalismo financeiro está justamente no endividamento do consumidor. Bom, então, tem que ter uma teoria do capitalismo, que é essa que eu acabei de falar, e, por outro lado, é onde entra a psicanálise. É uma coisa que eu começo dizendo, até para não entrar propriamente na questão, né, no tema da psicanálise, mas tem que ter uma teoria das mentalidades, né? Quer dizer, tinha que ter uma sociedade, uma cultura que, de alguma forma, ela tivesse permeável a essa forma de discurso, né, essa forma de sedução pelo consumo. Por que isso começa a aparecer? Lá naquela sociedade de fins do século XIX, né? Tem vários historiadores da cultura do consumo que mostram, né, como a partir daquele momento, por exemplo, as lojas de departamento, elas aparecem como uma resposta à fábrica, né? E estranhamente, isso que é muito interessante, por exemplo, havia toda uma rejeição à fábrica. Por exemplo, quando as lojas de departamento são abertas nos Estados Unidos, a sociedade super rejeitava aquela ideia da grande fábrica inglesa, né, que tinha um modelo inglês da primeira Revolução Industrial, mas, por outro lado, se encantava e não questionava as lojas de departamento. E aí já mostra justamente aquilo que o Marx chamou muito de fetichismo da mercadoria, né, dessa capacidade aí de separação, quando, na verdade, a loja de departamento era uma resposta à fábrica. E aí, por exemplo, tem um historiador que mostra como, para que essas lojas de departamento existissem, foi preciso uma revolução urbana, foi preciso uma revolução dos transportes, era preciso escoar aquela produção em excesso. Tudo isso foi feito, mas se não houvesse pessoas dispostas a comprar, isso também não adiantaria. Então, a questão que fica é, por que de repente as pessoas passaram a querer consumir e consumir de uma forma que elas nunca desejaram consumir antes, né? Então, aí tem toda uma discussão sobre essa questão de uma revolução nas mentalidades, né? Aí bebe lá em toda a questão do projeto moderno mesmo, que se assenta, por exemplo, assim como a teoria do capitalismo se assenta na revolução industrial, essa teoria das mentalidades se assentaria numa revolução política burguesa, que vem colocar um outro lugar para aquele sujeito que tem que se constituir, né, como naquele momento era a ideia do indivíduo moderno, né? E aí o consumo aparece como sendo um espaço a partir do qual essas pessoas começavam a se definir, né? Se definir quem eu sou, quem é o outro, a casa burguesa, a roupa. A questão da vestimenta, da indumentária, por exemplo, foi fundamental nessa época, né, de que como é que, a partir dessas coisas, a gente começa a construir uma certa forma de ser, uma certa posição social, um certo lugar no mundo, né, mediante o consumo dos objetos. Como é que isso vai se transformando para, de fato, se tornar um consumo cada vez mais em excesso, e aí tem as fases, tem as etapas, que aí eu vou contar um pouco aqui. Mas aí, o importante nesse momento a destacar é que o consumo, né, e essa cultura de consumo que eu estou falando e a psicanálise, eles são produtos de uma mesma época, né? Estavam nascendo juntos ali, né? E principalmente nos Estados Unidos, que é onde essa cultura do consumo vai se constituir na sua forma mais acabada, a psicanálise foi extremamente útil à sua constituição, né? Ela foi extremamente utilizada. E aí, quando eu chego com o exemplo do Eduardo Bernays, que é esse do vídeo, né? Alguém já ouviu falar do Eduardo Bernays aqui? O Eduardo Bernays foi um duplo sobrinho de Freud. Ele era Bernays. Ele era filho do, alguns chamam Milay, o Eli, que era irmão da Marta. E ele era filho da Ana, que era irmã do Freud.
E ele foi para os Estados Unidos muito já jovem, e chegando lá ele começou a trabalhar. Ele era uma espécie de, hoje a gente fala relações públicas, mas na época não existia esse conceito ainda. Ele que criou, ele é considerado o pai das relações públicas. E ele chegou lá e até assim, cuidava da carreira de cantores, até que ele foi convidado para participar de um evento ligado à comemoração do fim da Primeira Guerra Mundial e de como os Estados Unidos se saíram bem, né, no final da guerra. E ele disse que chegou à conclusão de que se a propaganda podia ser usada a favor da guerra, ela também poderia ser usada a favor da paz. E ele associou da paz e da democracia. E ele associou muito a ideia de paz e democracia à formação de uma cultura do consumo. E aí o Bernays começou, ele disse que o termo propaganda estava já muito gasto, né, muito desgastado por conta do uso do termo na guerra, e então ele cria esse conceito de conselheiro em relações públicas, em public relations. E o Bernays começou a fazer, e ele tinha muito contato com o Freud, né, trocavam correspondências, e ele conta nesse documentário que recebeu lá os textos do Freud, principalmente um que ele usou muito no livro que ele escreveu em 1928, chamado Propaganda, sobre a psicologia de massas e análise do eu, e sobre toda essa questão da manipulação das massas. Mas o que eu acho mais interessante, quando eu estava pensando aqui na minha fala de hoje, que tem a ver, né, com o tema desse instituto, foi a espécie de experimento dele de levar as mulheres a fumar, né? Então ele tinha, né, foi procurado por um representante da indústria de tabaco americano, que estava muito preocupado com a capacidade ociosa, né, da fábrica de cigarro, de várias fábricas de cigarro nos Estados Unidos, porque existia um tabu em torno do fato da mulher fumar, e que por causa desse tabu metade da população não fumava, né? E quando se é produtor de uma fábrica de cigarros, dane-se o tabu, né? Então ele queria que, de alguma forma, o Bernays desse conta, né, resolvesse esse problema, procurasse entender como se contrapor esse tabu, obviamente, assim, criando algum evento, alguma coisa, primeiro entendendo por que o tabu existia e depois como era possível superar esse tabu. E aí o Bernays, que já era bem partidário da psicanálise, né, e desse uso da psicanálise pelo consumo, contratou um psicanalista muito, assim, foi um dos primeiros que chegaram nos Estados Unidos, que foi o Brill, né, que chegou a ser, acho que, presidente de uma sociedade psicanalítica dos Estados Unidos. E o Brill chegou para ele e falou assim: olha, as mulheres, elas não fumam de fato, porque existe um tabu com relação a isso, mas a gente pode, porque a mulher associa o cigarro a um poder, e é um poder masculino. Os homens podem fumar, assim como eles podem ir trabalhar fora, eles podem fazer um monte de coisa que as mulheres não podem, né, naquela época. E foi uma década em que, por exemplo, estava havendo a luta feminina pelo sufrágio, né, pelo voto, foi conseguido em 1920 nos Estados Unidos. E aí, naquele momento, o Bernays falou: então deixa comigo, agora eu sei o que eu vou fazer. E o que é interessante nas relações públicas, que é muito mais poderoso do que a publicidade, é que ela interfere diretamente na cultura, né? Ela se mistura à cultura. Ela não é assim, ela é o que eu chamo de uma fusão da mídia-realidade. Ele simplesmente contratou algumas mulheres que eram representantes na época dessa luta feminista, né, dessa luta por uma emancipação feminina, para que elas participassem de um desfile muito tradicional em Nova York, que é um desfile no Dia de Ação de Graças, e que elas, num determinado momento do desfile, sacassem os seus cigarros e começassem a fumar, como sendo um símbolo de liberdade. Tanto é que ele associou isso à ideia chamou de tochas de liberdade, né? O cigarro era uma tocha da liberdade. E
não só tem a ver com a questão toda, né, de que aquilo estava relacionado a uma questão cultural muito forte na época, né, tem um historiador da psicanálise, que eu vou falar um pouco dele aqui, que ele diz que se a psicanálise ela vinha nos Estados Unidos meio que realizar uma tripla promessa da modernidade, que era a autonomia, a democracia e a emancipação feminina. E eu digo que a cultura do consumo ressignificou essa tripla promessa nesse nível ilusório, né? Você associa ilusoriamente a ideia de que fumar faz parte dessa liberdade. E fez assim, de fato, teve efeito. No outro dia, que é a ideia das relações públicas, é criar o que se chama spin, né? Você produz um evento, é um evento artificial, mas que começa, ele ganha áreas de realidade, você produz o evento, né, o spin. E no outro dia ele fala, até no documentário, todos os jornais estavam mencionando esse fato e mencionavam como, de fato, as mulheres agora tinham as suas tochas da liberdade, né? Então, o Bernays, ele fazia demais esses tipos de experimentos. Eu acho esse um dos mais assim, fascinantes para falar sobre essa questão. Mas, assim, um exemplo que traz o tema da mulher, mas na verdade, como disse, né, um psicanalista que também falou muito sobre esse experimento do Bernays, ali estava todo esse sentido, né, do que foi a cultura do consumo que se começava, que era essa promessa de emancipação, essa promessa de liberação, né, não só para a mulher, mas dependendo do que vinha sendo anunciado, né, e que queria ser disseminado, uma promessa de liberação a partir da ideia de que aquilo ali atendia a demandas inconscientes, né? E aí, assim, diante disso, a cultura do consumo começou a cada vez mais, aí sim, se formando, né, ganhando uma característica própria, que obviamente só foi se intensificando com o Fordismo, né, de novo, assim, por exemplo, com todo o conhecimento da psicanálise, né, assim, foi utilizado os conhecimentos técnicos da psicanálise para o uso da publicidade, né, aí no caso do advertising, que é o anúncio comercial. Então, nesse sentido, né, isso que eu estou falando no caso dos Estados Unidos também, lá começa no final da década do século XIX, mas que ganha essa característica própria, né, inclusive de alguém se definir como consumidor, porque não era algo que, né, existia na época, nos Estados Unidos e principalmente, né, assim, a expansão do termo consumidor começa a ser de fato já no final da primeira metade do século XX. Porque até então o termo consumidor e consumo era muito pejorativo, né? Estava ligado, era negativo, estava ligado a algo que te consome, muitas vezes até associado à doença, à tuberculose, uma coisa que te consome, né? A dilapidação, a exaustão, e aí começa a ser ressignificado, né? E eu acho essa palavra, assim, para a cultura do consumo muito importante, né, a questão da ressignificação, né, para um sentido positivo, né? E é o que eu falo, assim, a gente vai chegar nesse ponto em que naquele primeiro momento o que havia era a possibilidade, né, uma luta ali de transformar uma ideia de cidadão em consumidor. E hoje, quando nós chegarmos na ideia da cultura política do consumo, a gente vai ver que é exatamente o contrário. Hoje começa a se construir uma ideia de política a partir dessa noção de consumidor cidadão, né? Uma coisa exatamente inversa, tá? Mas parece que assim, foi muito rápido, mas eu estou falando de uma história de mais de um século. Essa história começa lá no final do século XIX. Bom, então o que mais, né? Então vamos entrar na cultura política do consumo. Então essa questão da cultura do consumo, né, ela vem caminhando, dá para falar a partir de todos esses aspectos culturais, mas em paralelo também funcionava toda uma busca por uma legitimação política dessa cultura do consumo. E de novo, as relações públicas fizeram um trabalho assim, grande nesse sentido. Num primeiro momento, como eu falei, né, quando começa lá toda a discussão da chegada das fábricas nos Estados Unidos, da rejeição da população a esse tipo de negócio que poderia desvirtuar
segundo contam, né, os historiadores, aquela sociedade que começava a olhar com desconfiança nessas grandes fábricas, começou-se um trabalho também de procurar passar a ideia de que a cultura do consumo, né, e as fábricas, por extensão, trariam progresso, né, realizariam justamente as promessas da modernidade. E se de um lado Bernays estava trabalhando em questões bem pontuais com relação, por exemplo, a como fazer a mulher fumar, por outro lado, ele tinha toda uma ideia política de que era possível transformar possíveis, né? A gente estava começando a viver a questão de uma emergência de uma sociedade de massa em uma massa sem conflito. Ele dizia assim, primeiro, ele tinha uma definição de consumidor muito interessante, né? Que era: precisamos fazer com que as pessoas desejem o que não necessitem e necessitem o que não desejam. Né? Então, essa era a concepção de consumidor. E dizer, precisamos transformar, né, as pessoas em pacatos cidadãos felizes. Né? E felizes pelo quê? Pelo consumo. Né? E teve um presidente que trabalhou muito próximo dele, o Herbert Hoover, que chegou a dizer: Bernays conseguiu transformar, fazer dos cidadãos americanos verdadeiras máquinas de felicidade. Então, tinha uma ideia e um projeto político também de que pelo consumo era possível, né, entregar essa promessa da modernidade, né, de democracia, de acesso igual aos bens. E então, isso foi não só o Bernays, estou usando o Bernays aqui como um exemplo, principalmente porque eu acho que é um exemplo extremamente paradigmático pela relação, inclusive, de parentesco, né, físico, sanguíneo que ele tem com a psicanálise. Mas, assim, isso foi um projeto amplo. Tem um livro do Roland Marchand, que era um outro historiador das relações públicas, em que ele mostra, o nome do livro é Creating the Corporate Soul, né, quer dizer, criando a alma corporativa. Como era importante convencer, né, o cidadão sobre a importância do que era essa nova forma de negócio que estava se formando nos Estados Unidos. E aí, assim, essa questão de criar essa imagem, nesse primeiro momento, caminhava a par do governo. Né? Quer dizer, as corporações queriam fazer com que a sociedade, de uma maneira geral, entendesse que elas eram partes de um projeto político que estava ali caminhando junto com o governo. Quer dizer, elas iam a reboque do governo, a reboque do político, né? Para mostrar a importância, né, social, política, cultural do consumo. Nós vamos ver como hoje é exatamente o contrário. Né? As corporações meio que empurram o governo para o fundo do palco, né, para que elas, de fato, assumam essa posição de realmente algum lugar do político. Tá? Bom, então, aí eu venho pesquisando essa questão da cultura do consumo já há muito tempo, né, desde a época do meu doutorado, e as coisas, assim, é uma pesquisa que é em cima de um objeto vivo, né, ele vai mudando, ele vai se transformando, e aí eu venho percebendo que nessa que eu chamo a terceira fase da cultura do consumo, que começa lá no final dos anos 70, mas começa a ganhar forma mais nos anos 80, 90, né, 2000. Não é por acaso, assim, também tem um momento histórico aí forte, é o momento da crise do fordismo, é o momento de reestruturação produtiva, é o momento de passagem de um chamado governo de bem-estar social-democrata, keynesiano, como se queira, para um governo, um projeto político neoliberal, quando ocorre uma separação assim, muito forte entre a fábrica e o consumo. É o momento em que o consumo começa, quer dizer, você tem a fábrica e o consumo, não no sentido assim de que você tinha a loja, né, e você tinha a fábrica e você tinha a loja para vender. Agora não, você não tem fábrica, né, ou a fábrica está lá nos países está terceirizada, uma produção terceirizada no Sudeste Asiático, né? E aí começa a surgir muito a ideia de branding, né, que é a gestão através da marca,
E aí a corporação, a empresa começa a se preocupar em administrar a marca, né? Só a marca. Tudo mais pode ser terceirizado, menos a marca. Então, é um processo que altera radicalmente as relações, por exemplo, com essa questão do trabalho, né? Porque começa a ter a ideia dos trabalhos flexíveis, da flexibilização do mercado de trabalho, né? E aí começa esse processo em que o consumo começa a informar a produção. Né? É o consumo que determina a produção. E isso acontece muito em função também da terceira revolução tecnológica, que foi a informática. Então, há aí alguns fatores, digamos assim, estruturais, né, que condicionam um certo desenho dessa cultura do consumo nessa terceira fase. Mas aí eu tinha falado para vocês das contestações, né, dessa cultura do consumo, como é que elas aparecem ao longo da história. E a primeira dessas grandes contestações, né, aconteceu um pouco antes dessa reestruturação produtiva. Foi o chamado movimento contracultural dos anos 60. Né? Então, ali, pela primeira vez, parecia que a cultura do consumo estava sendo posta em xeque. Né? E parecia-se, mas no fundo, quando todos os historiadores desses movimentos contraculturais contam, né, o que de fato aconteceu, o que se estava questionando, na verdade, era um modelo, né, um tipo de trabalho do consumo muito assentado no Fordismo, no trabalho em massa, repetitivo, hierarquizado, naquele consumo também extremamente massificado, em formas de hierarquia, né, de poder. Era isso que estava sendo questionado, não a essência, a lógica em si da cultura do consumo. Né? Tanto é que muitos desses movimentos eles começaram a querer, assim, a atuar a partir dos mesmos elementos que a cultura do consumo, dita mais de vanguarda, já atuava. Então, por exemplo, um dos representantes da contracultura dizia assim: vamos usar a mídia, né? Porque ele estava na mesma ideia do trabalho de relações públicas. Vamos criar acontecimentos para que a mídia seja obrigada a falar sobre nós, né? Vamos criar notícias são de graças, advertising é caro e ninguém acredita. E ele não tinha percebido que a mídia, ela mesma, podia criar sua própria narrativa, né? E que essa narrativa não foi nada favorável ao que estava acontecendo, não ela foi novamente também ressignificada. Então, alguns estudiosos, né, críticos culturais da época, como um que eu gosto muito, chama Thomas Frank, ele mostra como, de fato, naquele momento estava havendo uma espécie de esgotamento, né, daquele modelo de trabalho de consumo que era baseado no Fordismo, e esse movimento contracultural acabou, né, se encaixando muito bem com ideias, né, com propostas que pareciam utópicas, mas que foram facilmente readaptadas, reassimiladas para essa lógica da cultura do consumo. Né? Deu, na verdade, fôlego novo. Tanto é que esse crítico cultural que eu estou falando, ele chama Thomas Frank. E ele escreveu um texto muito interessante para o Le Monde Diplomatique, que é o marketing de libertação, reticências do capital. Ele mostra como, de fato, né, naquele momento, o que essas reivindicações da fantasia no poder, de mais flexibilidade, mais liberdade, mais autonomia, né, mais criatividade, foram reivindicações muito bem absorvidas, principalmente pelo mundo da publicidade. Né? Então, assim, foi um movimento que parecia radicalmente contra o capitalismo, mas que acabou sendo assimilado, né? Assim, rapidamente assimilado. O Dani Roberto Fu, né, quando ele fala na Cidade Perversa, ele conta um pouco sobre isso. Ele diz que a interpretação dele, né, que essa geração dos anos 60 foi a primeira geração já criada dentro da lógica da cultura do consumo, e que por isso mesmo ela já protestava no espírito do gozo. Então, ela já era muito aquela ideia de proibir, a fantasia no poder, todo o poder à imaginação. E isso foi, se a gente verificar, por exemplo, os comerciais que começaram a ser criados a partir dessa época, a gente vai perceber que
isso foi muito bem absorvido, né? Agora, tinha uma veia radical, né, utópica e radical nesse movimento? Tinha, né? E isso também foi percebido muito bem. Por isso que, ao mesmo tempo em que havia essa transformação no mundo da publicidade, nesse mundo imaginário, ao mesmo tempo estava sendo feita uma revolução silenciosa nesse que eu chamei assim das estruturas, né? Porque de fato havia claramente ali um poder muito forte do movimento trabalhista que colocava em xeque toda essa discussão que eu comecei na minha fala, que era sobre a questão da forma mercadoria e do valor trabalho. Então, essa reforma, ela foi de fato uma reforma política, né? Tem um outro cientista político que diz, enquanto a esquerda estava preocupada, né, em criticar o trabalho alienado, em reduzir jornada de trabalho, né, o capital estava fazendo suas reestruturações radicais, né, numa forma assim, muito mais profunda do ponto de vista dessa mudança do que era o formato de trabalho e como a gente vai ver depois nessa forma de consumir, né? Então, assim, essa foi a primeira contestação, a cultura do consumo, que acabou, né, sendo reescrita sob a forma de dessa sociedade das imagens, da marca, do branding, né, de uma publicidade mais divertida, mais criativa, mais multicultural, né, porque tinha muito essa questão de que havia uma crítica a uma publicidade que era branca, masculina, da família. Então ela começa, e um exemplo para mim perfeito, por exemplo, foi nos anos 80 a publicidade da Benetton, né, com a ideia das cores unidas da Benetton, né, falando muito mais de questões sociais, reais, para vender moletom, né? Então, isso começou a ser uma constante. E isso também, assim, aparentemente, ainda tem fôlego, mas está se esgotando, né? E, assim, nos anos 90, teve a segunda grande contestação a essa cultura do consumo, que foi os chamados novos movimentos, né, os movimentos anti-globalização, que tem como livro, né, a bíblia do movimento é o Sem Logo, da Naomi Klein. Nesse momento, o que foi questionado foi justamente diz a Naomi Klein no livro dela, né, que as corporações não estavam entregando, elas não estavam entregando aquilo que elas deveriam entregar, e ela está falando, ela é canadense, mas ela está falando muito no espírito do que é pensar a corporação nos Estados Unidos, né? Ela não estava cuidando dos seus empregados, que ela não estava cuidando do comércio justo, que aí ela faz toda uma denúncia às sweatshops, né, que eram aquelas, né, marcas, aqueles galpões de produção, onde ela diz é o único lugar onde as marcas não querem aparecer, foi o único lugar onde eu não vi marcas estampadas, né, que são os galpões das fábricas terceirizadas, e aí era uma espécie de movimento denúncia, né, e uma denúncia, eles são contra, inclusive na época, né, o movimento dizia nós não somos anti-globalização, nós não somos contra a globalização, mas nós somos contra essa forma perversa de globalização. Então, era, na maneira como eu li o movimento, um movimento muito mais, assim, de busca de um conserto de rumo no que estava se transformando no capitalismo, né? Não consegui ver radicalismo nesse movimento, escrevi até um artigo sobre isso, sobre a crítica e a assimilação da crítica nesses movimentos antimarcas. O Sem Logo acabou sendo uma grande marca também, né? Então, de novo, virou, né, uma espécie de radar desses caminhos que uma corporação eventualmente estava tomando, né? Ficou um movimento muito mais de denunciar, né, e de exigir que essas marcas elas, né, entrassem no rumo correto do que o movimento acreditava ser uma forma, né, de ser uma boa corporação. De novo, tinha um lado mais radical no movimento? Tinha, né? Tinha, e esse lado mais radical, ainda que
vem como um rescaldo para essa terceira onda desses movimentos, que é o dos anos 2000. Né? Então, mas ali no movimento da década de 90, né, claramente, para mim, ele não era anticapitalista, ele era anticorporativo. E anticorporativo nesse sentido, né, de colocar que as corporações estavam se tornando tão gigantes e que não estavam praticando aquilo que elas deveriam entregar, que era um comércio justo. Então, vem disso daí, né, vem toda uma reconstrução da ideia da cultura do consumo, que começa a se aproximar cada vez mais dessa ideia do político. É quando começa essa ideia de empresa cidadã, né, cidadania corporativa, de responsabilidade social, também da sua parte indispensável, que é o consumidor responsável, consumidor cidadão. Então começa essa discussão. Né? Os movimentos antiglobalização levaram a essa reconfiguração das empresas, no momento em que, como a gente vai ver também, essa questão começava a se tornar muito importante para as corporações e para o capitalismo de uma maneira geral, né? Dentro desse projeto mais amplo, né, que era o político, que era o do neoliberalismo, que começa também lá nos anos 70. Né? Aí, nesse momento, né, começa, assim, teve até que foi secretário do Clinton, mas ele também professor da Universidade de Berkeley, de Políticas Públicas, o Robert Reich, que ele escreveu um livro muito interessante chamado Supercapitalismo, e ele fala assim, a coisa mais absurda do mundo é se dizer que as empresas são cidadãs, porque empresa não é cidadã, a empresa é uma pilha de contratos, né? A empresa não é uma pessoa. E assim, como uma pilha de contratos, como uma razão social, ela tem uma função que é lucrar. Né? Então, essa é a função principal, a razão de ser da empresa. Por que então que começa toda essa discussão, né, de que ela é cidadã, ela tem cuidado social? E ele coloca assim, isso pode gerar um problema muito sério para a própria ideia de democracia, né? Porque se elas estão assumindo essa posição do social, elas não, no determinado momento, elas não conseguem, elas não podem, por sua própria natureza, darem conta disso, mas elas estão no melhor dos mundos, porque elas acabam também meio que polindo suas imagens, né? E aí isso era uma questão muito forte para as empresas, haja vista a sua crise de imagem, né, na década de 90, que foi essa exposição que foi feita pelos movimentos anticorporativos. Então, por exemplo, a marca Nike foi assim achincalhada, né, mostrando que tinha trabalho infantil, que tinha, enfim, assim, péssimas condições de trabalho de uma maneira geral. E o que surpreende, inclusive com base em escritos psicanalíticos, várias pessoas escreveram sobre isso, por que as pessoas continuaram consumindo, né, essas marcas? Né? Por que esse tipo de coisa não levanta uma espécie de... E aí começa toda essa discussão, né, de onde é que a marca, né, a pregnância ela tem que leva as pessoas a, independente disso, continuarem... independente de saberem coisas desse tipo, continuarem consumindo. Mas o fato é que as empresas se viram diante desse desafio. Né? Então, aí como é que começa a cultura política do consumo? Como eu falei, a discussão da política estava lá. Né? Lá no final do século XIX, início do século XX, as empresas já começavam a querer ter essa aproximação com o político. Mas, nessa terceira fase da cultura do consumo, diante dessa ideia de governo mesmo já enfraquecido, né? E aí vem uma volta no parafuso, que é a ideia da politização, né? da politização pelo consumo, da política do consumo, como diz um outro cientista político, Wolfgang Streeck. Nós já pensamos a partir desse espaço, né? dessa categoria consumidor. Quer dizer assim, o que aconteceu é que justamente no começo da cultura do consumo, as coisas caminhavam muito devagar, né, muito lentamente dos dois lados, tanto do lado do Estado, né, do governo, como do lado da indústria. A possibilidade de escolhas, né, a diversidade de produtos, isso não existia lá no começo. Tanto é que o Ford tinha um ditado engraçado, que era: você pode ter o carro que você quiser, desde que seja preto e ter. Porque assim, era muito ainda
a entrega ainda era muito, isso começou a ficar muito mais veloz, né, mais acelerado, a obsolescência programada foi ficando cada vez mais e mais e mais, assim, levando a uma espécie de consumo, né, que uma filósofa falou assim, que você tinha que começar a consumir tão rápido, tão rápido, tão rápido, né, que a pessoa tinha que consumir uma mesa tão rápido quanto um vestido tão rápido quanto uma comida. Mas assim, essa é a ideia do excesso e do descarte, né, da descartabilidade. Né? Então isso começou a ficar muito mais forte a partir desse momento, né, dessa restauração produtiva do final dos anos 70. Nesse momento, que foi um momento também desse novo tipo de política, né, de governo neoliberal, né, as coisas começaram a realmente fazer efeito, né? E nesse momento, então, começa-se a ter um distanciamento muito grande, né, ao que era possível de ser entregue pelo mercado e o que era possível de ser entregue pelo Estado. Começa a ideia de Estado mínimo, obviamente, para o social, e então começa todo o processo de privatização, e aí o Wolfgang Streeck fala, aí começa de fato uma política do consumo, né? Porque o processo de socialização que ocorre pelo consumo, ele é mais fácil, né, do que aquele processo do coletivo que demanda um processo político. Então, a cultura política do consumo, né, ela é monológica, ela não é dialógica, ela não exige negociação desde que haja dinheiro para pagar. Então, começa a haver um processo inverso de se exigir, né, dos serviços do Estado. Isso foi muito forte, por exemplo, no governo da Tati, né, que era exigir que o Estado desse, né, um atendimento e desse na altura que se daria, por exemplo, um serviço privado. E, obviamente, que isso não é possível, porque é uma outra lógica, né? Mas que cada vez mais, assim, diante de se pensar a partir dessa lógica do consumidor, o consumidor cidadão começou a ser cada vez mais conivente também com esse enfraquecimento do Estado, dessa ideia do Estado. E aí, no grande salto, né, para não estourar meu tempo, a gente chega na questão que eu usei, né, e eu estou falando isso, assim, não sei quem leu o texto, mas estou citando algumas coisas do texto e assim, tem um processo mais longo, né, mas no grande salto eu chego na questão da análise das manifestações, né, as manifestações de junho aqui no Brasil, mas pensando um pouco esse conjunto, né, de manifestações que não ocorreram só aqui, mas também no Occupy, né, nos Estados Unidos, Occupy Wall Street, os indignados, né, na Espanha. Então, assim, e a Primavera Árabe, então, que eles são muito difusos, né, não dá para dizer que são, né, colocar isso dentro do mesmo pacote, eles têm reivindicações, às vezes, mais claras, né, de questionamento de um certo tipo de governo, né, ou de questionamento da questão do mercado financeiro, como foi o Occupy, né, mas assim, eles são difusos, eles não têm objetivos claramente definidos. E no caso das manifestações de junho, né, daqui do Brasil, eu fiquei me perguntando, assim, o que me chamou a atenção, né, a primeira coisa que me chamou a atenção para pensar essas manifestações dentro dessa lógica da cultura política do consumo foram os slogans, né, que foram utilizados pelas manifestações, que eram baseados em duas campanhas publicitárias, que foi vocês lembram? Foi o Gigante Adormecido, né, do John Walker, e o mais famoso, né, que era o mais usado, era o Vem Pra Rua, da campanha da Fiat. Então era como se as manifestações elas já pensassem a partir desse imaginário do consumo, né? E o que eu achei mais assim, né, curioso é que foi utilizada uma marca de carro para questionar o transporte público, né, e fazer uma chamada para as ruas, né? E no caso do Gigante Adormecido foi muito aquela sátira, né, a ideia de um país que estava em franco crescimento e questionar que, enfim, assim,
nós não somos, assim, o país não é um gigante, né, de crescimento, mas nós podemos aqui, nós acordamos como esse gigante país que, enfim, estava adormecido. O que vários, né, leitores dessas manifestações colocam, e eu concordo, é que as manifestações tiveram dois momentos, né? Uma leitura assim, mais focada mesmo no movimento social diz, ele teve o seu momento de verdade. Foi um momento em que era um momento de reivindicação mesmo do movimento passe livre contra o aumento da tarifa. Esse tipo de reivindicação, por exemplo, poderia ser perfeitamente lida como uma forma de manifestação de consumidor, né? Eu não quero pagar um transporte mais caro, né? Eu quero está muito alto, né? Assim, a gente tem na história dos movimentos de consumidores, por exemplo, você tem trabalhadores que deixam de consumir, na época do Thompson conta isso, né, na formação da classe operária inglesa, deixaram de comprar batata contra o aumento do preço da batata, o movimento das consumidoras mulheres nova-iorquinas, que foi um dos primeiros grandes movimentos de consumidoras contra o aumento lá do preço do pão, né? Então poderia ser lido dessa forma, por isso que o movimento tomou cuidado de rapidamente começar a falar, não são apenas os 20%, né? Não é só disso que se trata, né? Mas aí esse movimento ele se expande, né? A manifestação se expande de fato, ela se torna midiática, né? E ganha essa visibilidade toda quando ela de fato começa, né, a trazer questões cada vez mais difusas, mas sob o ponto de vista desses slogans que, como disse, né, um jornalista naquele livro Cidades Rebeldes, é como se as redes sociais fossem para a rua, porque o que estava sendo dito nas redes sociais foi exatamente aquilo que foi para a rua, né, do vem para a rua e muito uma reivindicação que chamava muita atenção, que era: queremos hospitais padrão FIFA, queremos atendimento, queremos escola padrão FIFA. Então tinha uma até muito curiosa, que era um cartaz, que eu também quero uma bolsa Louis Vuitton, né? Então assim, era muito essa questão de que podia ser lido dessa forma, né? Assim, de queremos, comparando sempre com esse tipo de atendimento privado, né? E então, assim, num primeiro momento, as marcas ficaram muito preocupadas, né? Se de fato, eu mesma, quando comecei a ver, eu falei: será que a gente está revivendo aquele movimento que foi o movimento lá dos anos 90, que era um movimento contra as marcas, né? Que era muito forte isso. E eu lembro, assim, eu comecei a ler sobre, por exemplo, o que os criadores da campanha do Vem Pra Rua começaram a falar, e eles disse, não, a gente não tem nada, eles não queriam se manifestar, muito preocupados com a extensão que aquilo estava ganhando, mas o fato é que rapidamente eu vi que era diferente, né? Não era uma crítica às marcas. Na verdade, o grande alvo era o governo, né? E as marcas foram meio que usadas, né? Foram solidárias a essa causa, foram tomadas de empréstimo para fazer uma crítica a um certo estado de coisas. E esse estado de coisas era um governo que não nos atende, né? E aí, assim, até para pensar no encerramento, quando eu pensei na cultura política do consumo, eu pensei assim, embora ela guarde uma proximidade, porque assim, o conceito de cultura política já é um conceito muito sedimentado na literatura da ciência política, né, na antropologia da cultura, que é pensar justamente processos de socialização, comportamentos que digam como é que uma certa sociedade, uma certa cultura, ela lida, né, com a sua forma de governo, como é que olha o lado mais subjetivo, né, dessa cultura do ponto de vista da sua relação com a política. E essa noção começou a ficar cada vez mais forte, inclusive o próprio conceito, né, da cultura cívica foi criada nos anos 60, dentro dessa ideia de pensar a questão da aceitação e, enfim, do caminho, né, do espaço que ainda tinha para as culturas democráticas. E pensar a cultura política do consumo, quando eu penso isso,
é justamente pensar o inverso disso, né? Porque, na verdade, pela cultura política do consumo, o que se coloca é um questionamento dessa forma de democracia, dessa forma de governo, né? E o que, principalmente nessas manifestações, né? E vendo, por exemplo, como é que as corporações têm trabalhado muito próximo a projetos sociais, né? Fundações, eu brinco, eu digo assim, agora cada empresa tem uma fundação para chamar de sua, né? As ONGs, e assim, tudo assim, é uma outra forma de realmente tomada da política pelo mercado. E isso passa muito forte por essa questão do consumo. No Brasil, principalmente, quando você tem toda a ideia de uma nova classe, né, que é a chamada nova classe média, classe C, enfim, como se queira nomear, que se constitui a partir do consumo, né? E, enfim, assim, isso é uma questão que está no começo, né? E tem muita coisa ainda que eu posso falar, mas a gente pode deixar para o debate, mas assim, que está se delineando com muito mais clareza agora, né? Nessa discussão, principalmente, como eu falei já, né? dessa cidadania empresarial, e da sua parte, né, complementar necessária, que é a ideia do consumidor cidadão, do consumidor responsável, né, que está ficando cada vez também mais forte. Então, assim, a ideia se eu tenho que mudar a minha imagem como empresa para ser uma empresa socialmente responsável, obviamente eu preciso, né, moldar, e aí foi uma outra pesquisa que eu fiz, que eu posso contar depois, construir, né, moldar essa imagem, formatar essa imagem de um consumidor como um ser responsável. Mas o que é muito assim, curioso também é que esse consumidor responsável, ele é sempre construído a partir da perspectiva individual, não coletiva, né? Ele é aquele que, por exemplo, os coloca vota quando vai ao caixa eletrônico, caixa registradora, né? Ele é aquele que se preocupa com as suas pegadas ecológicas, mas sempre como um ser solitário, né? Assim, ele é autorreflexivo em contato com a sua própria consciência, por isso que outra ideia muito presente. Eu chamo o consumidor responsável porque eu acho assim, os outros conceitos muito ruins, como, por exemplo, consumidor consciente. Mas é um conceito que é muito utilizado aqui, né? O consumidor ético, o consumidor verde, ecológico, sustentável, são vários os termos, né? E é o contraponto necessário, né, dessa discussão toda da empresa socialmente responsável. Gente, eu acho assim que em poucas palavras, 53 minutos era o que eu tinha para dizer. Como eu já tinha avisado, não trago, né, questões de fundo mais psicanalítico, mas eu acho que agora, né, está com vocês essa tarefa de pensar essas questões a partir desse referencial aí da psicanálise. É isso, obrigada. Tá? Bom, em primeiro lugar, te agradecer pelo conjunto de questões que você conseguiu condensar num tempo tão breve, né? E, ao mesmo tempo, antes de abrir para que pessoas que estiveram aqui, que estão aqui, que pesquisaram sobre as manifestações de junho possam se colocar em relação ao que você disse, né? Eu tenho uma curiosidade em relação a esse ponto, que foi um dos pontos de articulação da sua fala, que é o consumo. E aí, tentando, eu não diria nem precisar, mas pelo menos investigar à luz da psicanálise o que significa o consumo e por que o consumo é tão mobilizador e tão capaz de aglutinar em diferentes épocas, segundo diferentes modos,
essa captura dos sujeitos numa sociedade. Quer dizer, a minha questão para você é de tentarmos, aqui nesse diálogo, ver o que funciona como causa no consumo. E para isso eu vou te dar um exemplo. Existe um quadro clínico bastante grave, que é o quadro da mania, onde um dos sintomas eletivos é justamente o consumo desenfreado. Eu acho que se a gente toma a mania como paradigmática do consumo, a gente pode apreender alguma coisa. Eu gostaria de depois que você pudesse dizer se você está ou não de acordo com isso. Por que o sujeito considerado louco, já que a mania, no sentido que eu estou falando, é uma psicose, por que ele vai se dedicar exatamente ao extremo e ao desregramento do consumo? E isso é de tal forma verdadeiro que uma das medidas mais habituais para lidar com pacientes assim é imediatamente contratar um advogado que possa providenciar uma internação compulsória e interditar todos os recursos que o sujeito tem à disposição para ele não promover mais desastre do que ele promove. Mas essa psicose ela tem uma tipologia muito característica, que é o seguinte: ela simplesmente funciona enquanto mania na medida em que ela dispensa velozmente a causa do desejo. Então, o maníaco é aquele sujeito que joga a causa do desejo para o alto o tempo todo. Ele não se deixa tomar pela causa do desejo. Tanto ele não se deixa tomar pela causa do desejo que ele não entra numa concessionária da BMW e compra todos os BMWs e não compra outra coisa. Ele simplesmente sai comprando. Ele compra BMW como entra no restaurante de 5 estrelas e aí ele vai. Então, existe alguma coisa que a mania nos ensina em relação ao consumo. O consumidor exemplar é exatamente aquele sujeito que não escolhe. E aí mostra, quer dizer, por esse quadro de psicose, já fica evidenciado também que essa certa ideia da escolha do consumidor, na verdade, é uma grande manobra do mercado para uma melhor manipulação, como você bem esclareceu no decorrer das épocas. Né? Mas tem uma outra coisa que a mania também deixa evidente, que além de não escolher, o sujeito é capaz de levar ele e os outros, seus próximos, à ruína. Tanto é assim que muitos desses sujeitos em crise, quando não são impedidos dos seus atos, eles promovem desastres que podem acabar com o patrimônio dos seus próximos para gerações futuras. Então, não é só uma coisa de não escolher, mas é também de levar ao extremo essa aposta assim de que nada vale a pena. Que o negócio é simplesmente gastar, mas no sentido de se gastar de acabar com tudo. Não dá para deixar de ver no íntimo dessa experiência do consumo que a mania traz um voto de um gozo mortífero que movimenta o sujeito. Porque a questão, outro ponto que chama atenção no maníaco, é que ele não compra o BMW e ele sai curtindo. Não, ele compra o BMW, ele vai até a esquina, dali ele compra o Fiat, aí ele entra no restaurante. Então não é uma coisa sequer de aproveitar o valor de uso do objeto. Então, como uma estudiosa que você é dessa questão, eu te pergunto assim, se você estaria de acordo que no fundamento da história do consumo no decorrer das épocas, não haveria alguma coisa próximo disso no sentido de um gozo que visa a morte do sujeito, que se modaliza na falta de escolha, que se modaliza na impossibilidade de aproveitamento à altura do valor de uso do objeto, mas muito mais do que isso que a gente vê no maníaco é a destruição de si
e dos próximos. Ou seja, se isso é o consumo, se você está de acordo que isso é o consumo, então, na verdade, a sociedade de consumo extremada, levada a cabo pelo capitalismo, se renovando da maneira como se renova, é uma forma socializada que a gente encontrou para fazer vigorar institucionalmente a pulsão de morte. Porque isso é a derrocada das sociedades, é a derrocada do humano. Não é à toa onde entraram os grandes sistemas de mercado, por via da imposição da democracia, muita gente morreu de fome. Muita gente passou a viver sob a condição de uma ditadura, mas as pessoas perderam. De fato, não ganharam nada. Quer dizer, é uma questão que a sua fala me trouxe de volta, porque eu já tive experiência com alguns desses sujeitos, inclusive em situações graves como essa que eu te falei, de receber pessoas que dilapidaram a condição das gerações seguintes poderem ter sonhos minimamente sustentáveis, e que sempre me intrigou, mas que na sua fala de hoje me deu a oportunidade de colocar essa interrogação. E que eu tenho muita curiosidade sobre a sua resposta. Então, assim, do ponto de vista clínico, eu realmente não saberia o que falar. Mas quando você ia falando, por exemplo, lendo do ponto de vista do que, por exemplo, é a necessidade, né, do capital, isso faz todo sentido. Essa é a lógica. Eu lembro até de uma fala do Melman, né, que ele num desses livros dele que eu li, ele falou o seguinte, que o desejo de todo capitalista, né, que tem uma sua produção, é de ter um consumidor que ele deseje tanto aquele produto, né, que ele queira tanto consumir aquilo, consumir mais e mais e mais, e faça qualquer coisa para que ele continue consumindo, ele pode matar, roubar, que assim, esse é o exemplo, por exemplo, da droga, né? Então, assim, o desejo do capitalista era ter sempre, né, esse consumidor absolutamente fascinado, desesperado, fazendo qualquer coisa para ser um consumidor fiel, né, que é a ideia da fidelização, né, do cliente que o marketing tanto gosta de falar. Isso está na raiz da lógica de funcionamento do capital, né, que é levar ao que eu chamei de acumulação infinita, né, e que é o que o Zizek chama da ilusão do capital, porque é uma ilusão, porque, assim, a ideia de que ele se auto-engendra, né? Ele pode se acumular e assim, levar nesse processo que é o do capitalismo financeiro, com a lógica de que o dinheiro pode gerar dinheiro, ele se auto-engendrar, mas a ideia é de uma expansão infinita, né, eterna, e por isso, assim, e cada vez mais, que eu acho que é o que a gente está vivendo hoje, então não sei como é que isso entra na lógica subjetiva, mas de uma compressão do tempo, né? Porque se você tem, dentro da lógica do capital, esse desafio de você ter a produção e a realização no consumo, e isso requer um salto mortal da mercadoria, né, como era a expressão do Marx, cada vez mais esse tempo está se comprimindo, né? Para que isso se dê ao ponto, quando eu falo que o consumo informa a produção, é que você realize o valor antes de produzir. Parece maluco, mas é exatamente o que está acontecendo hoje com a lógica dos novos consumidores que são chamados prosumers, né? Que é aqueles que ajudam a produzir a própria mercadoria para garantir que ela já esteja vendida antes de ser produzida, que é para acelerar esse ciclo de produção. Como é que é isso? É o prosumer, né, que é o produtor-consumidor. A ideia é que, por exemplo, na lógica clássica, né, da produção, você produz a caneta e aí depois você tenta vender a caneta. E o advertising clássico era: como é que eu convenço você a comprar esta caneta já pronta?
né? Então eu digo, olha, né, em função do perfil que eu quero atingir, eu digo, isso te torna uma pessoa mais inteligente, né, ou mais cool, enfim, mas assim, eu te convenceria a comprar aquilo que já está pronto. E é um risco, e pode levar tempo e pode empacar dinheiro. A lógica do prosumer não, você vai participar, é como se você é informante desse processo, você ajuda a produzi-lo, né? E você já garante, né, assim, eu já quero garantir que essa produção ela não vai ficar enterrada, ela vai sair, ela já está, né, garantida, que a ideia do just in time está lá, mas assim, hoje isso é ainda mais. Vou dar um exemplo da Natura, né, as revendedoras Natura, quando isso só foi possível, por exemplo, por causa da terceira revolução tecnológica, das encomendas online. A venda por encomenda, né, existe, no final do século XIX já tinha a venda em catálogo, a encomenda. O que não existia é você poder mandar essa encomenda online, dizendo para a fábrica, ela já está vendida, ela está garantida. E a fábrica produz exatamente aquilo que está sendo, que já foi encomendado, né, já tá vendido. E se por algum motivo o comprador desistir, quem banca é quem vendeu, é a revendedora, né? E se por algum motivo a revendedora não conseguir fechar o seu pedido, ela muitas vezes, isso foi uma pesquisa muito interessante, uma socióloga lá da Unicamp, a Ludmilla, ela pesquisou 1 milhão de revendedoras da Natura e ela mostra como isso funciona. A revendedora Natura, ela trabalha, mas ela também é consumidora. Então essa ideia do prosumer é o produtor e consumidor, né? Ela trabalha e ela consome, e ela muitas vezes trabalha para consumir o produto por prazer, porque ela quer ter o desconto, mas muitas vezes porque ela precisa fechar a encomenda, porque senão ela não pode. Então elas chegam a ter o estoque, não está mais na fábrica Natura, estão dentro da casa das revendedoras, né? Então, assim, dentro da lógica do capital, eu entendo, assim, eu consigo explicar. E assim, agora, o grande dilema dessa sociedade, talvez por isso que comece toda essa discussão também do consumidor responsável, que está dentro dessa lógica, né, de uma biopolítica, né, que o Zizek chamou de hedonismo envergonhado, né? Então, assim, não é mais o estímulo ao excesso, né, o no limits, é excesso, mas de outra forma, né? Mas é um estímulo ao comedimento, né? Mas é o tipo, você agora, né, é que precisa ser responsável pelo seu limite, né? Você é que deve saber exatamente até onde pode ir. Você é que precisa saber a medida exata do prazer, né, e daquilo que vai além do prazer. Cabe a você tomar né, fazer esse. Não existe mais uma proibição externa que diga até aqui, né? Agora, mas esse é um discurso que está muito forte, né, na ideia do consumo, porque hoje vem muito essa ideia que o Dufour trabalha, a meu ver, muito bem no Cidade Perversa, que é isso, né? Que ele chama da lógica sadiana das paixões. Ele diz assim, ele trabalha muito, né, o pêndulo Adam Smith e Sade, né? Assim, o Sade viu que o Smith não deu, do que é que daria a liberação das paixões. O que eu posso dizer é isso. Agora, assim, o consumo de fato está na própria etimologia da palavra, né? Essa questão do se gastar, né? A ideia de que o consumidor consome a si mesmo, né? Mas claro que dentro de uma lógica da cultura de consumo, a busca é de tentar buscar um equilíbrio. Esse é o grande dilema, né? Por exemplo, são as grandes crises do capitalismo, é isso, é equilibrar algo que é conflituoso na sua essência, né? Que você não estabelecer, assim, a ideia de que essa contradição ela é insolúvel, né? Não existe a resolução dessa contradição, existe uma acomodação, mas uma acomodação que aí gera, obviamente, as suas patologias, né? Os seus desvios, os seus excessos.
vontade de perguntar umas coisas, de falar também, porque eu gostei muito da sua apresentação, assim, super clara, e foi me lembrando uma série de coisas, enfim, eu tentei anotar aqui. Dá um nó na cabeça, né? Dá um nó na cabeça. A Ana falou sobre as manifestações na jornada. Sim, eu também... Junto com uma outra colega. Com a Rosa. Eu coloquei aqui no final das minhas pautas. Porque me chamou muito a atenção quando você fala que tudo é terceirizado menos a marca, né? E aí eu tive uma experiência de trabalhar com crianças em situação de rua, na rua, assim, com abordagem de rua. E era interessante que os meninos, eles viravam pra gente assim, você é o tio de que marca? Querendo dizer qual projeto, assim, né? Mas de que marca você é? Você é do Travessia, do Quixote, da Saúde, da Assistência? Assim. Então, eu fiquei pensando quando você diz da relação do mercado e do Estado. Então, hoje o Estado ele se configura de uma forma que ele contrata as organizações sociais privatizadas, que por sua vez têm interesses próprios, né? E não estão necessariamente em conformidade com os interesses que está colocado pelo Estado enquanto política pública. E isso tem uma consequência, funciona como exemplo, assim, né? Na região da Luz, conhecida como Cracolândia. Tem um excesso de serviços lá, e aí privados, públicos, religiosos, um bocado de entidade lá, oferecendo cada um deles um tipo de solução diferente para aquele usuário que consome drogas, né? E isso gera uma disputa tamanha que gera então esse excesso de serviço produz duas coisas. Uma desarticulação completa, uma falta de comunicação completa entre esses serviços, e necessariamente é lugar do usuário no lugar de objeto, como mercadoria. Então eu fico pensando como é que a gente sai disso, assim, nesse momento, né? E a nossa geração, assim, como é que a gente pode resistir a essa forma de funcionar. E aí eu fiquei perguntando, na pergunta que você fez, acho que de uma certa forma a pergunta que o Mauro retomou, de por que essa política do consumo ela é tão atraente, assim, né? Porque você fala em um momento assim, né, da esquerda lutando por reivindicações, com uma carga horária mais adequada, e o outro polo, assim, vamos pensar naquele momento que eu ia dizer direita, fazendo um outro movimento, mas que atraía mais pessoas, assim, sabe? Conseguindo ser mais sedutor nas suas estratégias, capturando mais pessoas. Bom, esse é um ponto. E sobre as manifestações, inclusive sobre isso de esquerda e direita, é difícil pensar nisso, porque eu acho que essas manifestações, que foi um trabalho que eu e a Rosa a gente pensou bastante, ela vem dizer que os partidos não representam mais aquilo que eles já representaram, né? Então que essa marca do partido ela também caiu, assim. Então ela traz uma condição nova de muitas vozes dizendo muitas coisas, assim. Então eu tenho um contraponto, assim, quando você diz, por exemplo, dessa marca do gigante acordou. Teve muita gente na manifestação, muita gente foi pela primeira vez pela rua participar de uma manifestação pública. E tem até uma coisa dos bastidores, assim, que o pessoal que usava esse termo, gigante acordou, a gente... não, gigante acordou é muito mal, assim, não representa muito bem o que a gente está fazendo aqui, assim. E a gente ficou muito resistente também a algumas pessoas que quiseram, sei lá, colocar a bandeira do Brasil e cantar o hino nacional e... Bom, não é bem por aí, a gente não está defendendo esse patriotismo, né? Enfim... mas eu acho que tem muitos tipos de... muitas representações diferentes, assim, muitas ideias diferentes, assim, mas eu acho que também nasce aí a possibilidade de uma outra política que se faz de uma outra forma, assim, sabe? Talvez por uma política que, enfim, de diferentes vozes, que é uma galera que vai pra rua, que se ocupa de falar de uma forma que não obedece um segmento partidário, né? Que não obedece uma regra que já caiu em sentido de funcionamento. E... Puxa, eu não tenho muita coisa aqui, mas acho que eu vou falar só isso por enquanto, porque teve uma outra coisa também que eu lembrei de uma música do Emicida, que ele chama Dedo na Ferida. E aí ele fala, pensando nessas modalidades de resistência, né? E ele fala, será que a gente não está fazendo a mesma coisa que o nosso faz? Assim, então a forma da gente pensar um momento de resistir a esses serviços, esses equipamentos públicos, inclusive, como é que a gente vai... Enfim, se a gente não está fazendo a mesma coisa, porque... lembrei porque eu pensei nisso. Porque quando a gente começou a trabalhar na Luz,
A gente pensou em editar uns vídeos e aí se utilizar da mídia para dar notícias do que acontece lá, que é muito diferente do que a mídia tradicional passa. E aí, na hora que você comentou disso, meu Deus, a gente está fazendo a mesma coisa, a gente também está se utilizando de uma mídia para tentar contar de uma coisa que acontece aqui e que as pessoas não têm notícia. Acontece muita coisa além do crack, assim, além da droga, além da... Isso. E eu respondi a pergunta, uma rodada. Mais pessoas gostariam de fazer pergunta? Oi, Leide, tudo bem? Obrigada pela sua fala. Eu não tenho muita clareza da pergunta, não sei se você queria alguma coisa para falar a respeito disso, mas eu fico pensando também nessa questão da globalização, da cultura do consumo. Esse acho que é um tema que o Mauro também gosta de abordar. Se daria para você fazer algum comentário em relação ao 11 de setembro, à globalização, ao fundamentalismo, que se apresenta como radicalmente diferente mesmo, né? Não sei nem muito bem o que te perguntar, mas se você teria algo para comentar nesse sentido, como que os historiadores, os pensadores da cultura de consumo teriam alguma coisa para dizer em relação a isso? Se você já pensou alguma coisa em relação a essas questões? Gostaria só de acrescentar o papel da China nessa mudança. O papel da China. O que aconteceu na China? Tá bom, tá bom. Deixa eu ver se... Qual é o nome? Raul, essa questão do Project Marketing, como isso se atravessa a própria lógica do que é uma empresa e vai para projetos sociais, assim, tem uns pesquisadores franceses que estão escrevendo coisas muito interessantes sobre essa questão, que está lá no Foucault, né, na biopolítica, no nascimento da biopolítica. Eles chamam isso de uma nova razão do mundo, né? Então, que a ideia hoje não é mais privatizar tudo. Não é mais, por exemplo, pela lógica, né, a crítica, por exemplo, ao capitalismo do movimento de esquerda tradicional era contra os processos de privatização. Mas a ideia hoje é expandir cada vez mais para os mais diferentes setores, independente de serem públicos ou privados, a lógica, que eles chamam de uma lógica da empresa. É pensar como empresa. Por exemplo, toda a ideia do empreendedorismo social vai muito nesse sentido, né, de se pensar como empresa, de se pensar como projeto, né, de se pensar como marca. Então, o projeto de privatizar, de se tornar tudo privatizado, já não interessa, desde que você tenha exatamente isso que você falou, quer dizer, projetos que muitas vezes são públicos ou são, né, parceria público-privado, mas que funcionam exatamente segundo essa lógica da empresa. Então, assim, isso já é uma coisa que está sendo bem discutida, bem pesquisada, porque está muito forte, né? Está cada vez mais... Então, por exemplo, a ideia da privatização das universidades públicas, por exemplo. Então, vem muito, não precisa mais a ideia de simplesmente dizer, vamos privatizar. Não, mas vamos, por exemplo, vamos colocar um fundo de gestão, né, para que as universidades não precisem apenas do Estado, né? Quer dizer, vamos criar formas, mecanismos de averiguação de resultados, de fatores de impacto, de produtividade, né, nesse sentido que está cada vez mais forte, por exemplo, nas universidades. Então, é uma lógica que está permeando as mais diferentes esferas. E, principalmente, essa esfera que eu digo da gestão do social, né, que se tornou um caso de gestão, né, que é a ideia também do Estado como gestor. Né, é a mesma lógica, é a lógica da empresa. Concordo com você da ideia de que nas manifestações tinha muito forte essa questão de que eles não nos representam, né, uma crítica e, de fato, um esgotamento desse modelo de política partidária. Totalmente de acordo. A minha dúvida, né, e assim, o meu receio, digamos assim, se na perda dessa ideia, né, de uma política partidária, assim, o que é que sobra? O que é que nos resta, assim,
tem essa possibilidade utópica da construção de um novo modo de fazer política, mas tem, por outro lado, de uma forma muito mais, já de uma forma muito mais estruturada, né, uma lógica da política pelo mercado. Eu acho que essa política pelo mercado ela está muito mais pronta a responder hoje do que esse posso estar sendo um pouco assim, ser desanimador que eu estou falando, mas eu estou falando exatamente o que eu penso, né? Fico pensando naqueles romances utópicos, né, em que as pessoas elas começam a um que chama, por exemplo, a companhia, ou eu S.A. Não é por acaso que você tem um programa hoje que chama Mundo S.A., né, que essa ideia assim de que esse romance distópico, né, que eu estou falando é justamente a história de uma época em que as pessoas elas vão ter o sobrenome das empresas onde elas trabalham. E eu me lembrei isso porque quando você falou dos menininhos perguntando de que marca você é, de que marca você é, né? Porque hoje já existe isso, né? A gente liga e diz assim, de onde você é? Ah, eu sou a Slade. Não, quem é você? Eu sou a Slade. De onde? Né? O de onde? E nesse romance que eu estou falando, né, distópico, era o fulano da Nike, ele usa mesmo, né, o nome Nike. E tem o fulano do governo, quer dizer assim, como se o governo fosse mais uma companhia em meio a... E esse governo ele só tinha uma função, que era cuidar da segurança. Qual foi outra coisa assim? E sim, mais com relação às manifestações, outra coisa que assim, também chama a atenção é que aquilo que eu falei, né, desse momento de verdade, ou de um grupo que dizia isso é o que a gente está reivindicando, essa é a... Mas que esse grupo e esse momento, ele só ganha evidência quando, na verdade, ele perde essa sua essência. Né? Quer dizer assim, no momento em que ele ganha força, que ele enfraquece como argumento principal, porque ele já foi engolido, né, por essa lógica mais ampla dos slogans, das imagens, né, e dessa mistura, desse caldo, né, que foram os diferentes grupos que estavam ali reivindicando as mais diferentes coisas. Né. Que mais? Do fundamentalismo, né, como algo, assim, ser algo radicalmente diferente. Né. Talvez seja justamente assim. Quando eu vinha para cá hoje, até estava pensando nisso, até por conta de uma outra discussão que eu estava fazendo ontem, né, da questão da crise, né, de como é que a psicanálise também foi tão facilmente, principalmente nos Estados Unidos, engolida, né, por essa cultura do consumo e por isso que eu chamei de Fordismo aqui, mas como uma filosofia do homem, né, do americanismo Fordismo, do Gramsci, enfim. Mas aí eu lembrei, esse livro que eu estou lendo, né, Segredos da Alma, que é um historiador está contando a história da psicanálise nos Estados Unidos, mas tem uma hora que ele diz assim, se o Freud realmente tinha algo que parecia... que não era inegociável, né, que ele conseguiu fazer tão bem, foi trabalhar e aí eu lembrei também por causa da história da mania, né, trabalhar esse pêndulo entre a questão do corpo, né, e a questão da cultura, né, e que isso foi se perdendo, né, ou você começa a dar ênfase muito à cultura e você esquece o corpo, ou dá muita ênfase ao corpo e esquece a cultura. Quer dizer assim, por exemplo, os tradutores do Freud fizeram muito isso, né, alguns foram só mais para o lado do corpo e caíram muito na biologia, né, até no excesso de biologismo, na questão das neurociências, né, que vem... E do outro lado a questão meramente cultural, literária, né, que perde um pouco dessa questão, né, que é a questão, né, e esquece o corpo, né, esquece... Então, assim, aí eu vinha pensando nisso, né, como resgatar, por exemplo, que era essa questão que eu queria trazer para vocês, né, a possibilidade, porque hoje, da maneira como, assim, como pensar, como usar, por exemplo, a psicanálise para discussões desse tipo, simplesmente no sentido de constatar, né, de dizer, é isso aí, né, quer dizer, fazer uma descrição, há algo, né, que a psicanálise ofereça mais que isso para se fazer uma crítica à cultura e pensar
algo diferente, né? Assim, ela tem a sua radicalidade política nesse sentido. E aí eu fiquei me perguntando, assim, a questão é, há algo para além da cultura, né? Que talvez esteja nisso a radicalidade possível, né, de uma crítica pela psicanálise. E eu acho que é exatamente isso que a gente vê com relação aos fundamentalistas. Eles não estão nem aí para a cultura, né? Assim, a ideia assim, de que há algo para além dessa questão que a gente a considera ainda como sendo, né, que é algo da modernidade, né, tão precioso que é a cultura. E China é a grande questão. China é a grande questão, mas o que é que eu tenho para dizer da China? Você quer saber, assim, dentro dessa assim, para ser mais precisa, dessa nova divisão do trabalho, eu acho que a nova divisão, eu não pensei em nada assim, específico, mas o que quando a Bia foi falando, me veio isso, me veio assim, muito, agora, por exemplo, o Alibaba, o IPO dessa empresa, que foi um boom no mundo, e até o dono angustiado e dando umas afirmações interessantes, que ele achava que nesse momento, justamente, seria um momento que poderia ser muito perigoso para a empresa, né? Justamente quando ela está alçando aí uma valorização de 60%, né, das ações, e que ele falou, eu tenho que pensar, na verdade, a satisfação e a morte. Acho que é esse binômio, futuramente, para poder focar, que ele vai focar em entretenimento, vai focar em saúde e entretenimento. Eu achei tão, assim, o que é isso? Enfim, eu estava recentemente lendo sobre um jornal, essas coisas, e na hora que a Bia, enfim, citou, eu não pensei em nada específico, mas me veio esse caso, me veio todo o movimento, né, da China. Eu tive há 20 anos atrás na China. E era muito interessante porque não tinha essa questão, estava começando muito incipientemente a questão do capitalismo. Então, por exemplo, desde a parte da arquitetura, em Pequim mesmo, aquelas moradias comunitárias, era um mundo, tudo bem, muito soviético, né, mas tinha uma coisa muito comunitária. Estavam começando a fazer vilas nos estilos que se faz aqui, de condomínios fechados, no estilo ocidental, mas eram realmente uma Ásia, ainda tinha uma divisão. E hoje em dia, enfim, pelo que eu vou acompanhando, né, é muito diferente a questão do consumo, os milionários, né, toda a questão que toda a produção, tudo é made in China, né, o Ocidente está dependendo da China, enfim, essas questões que ficam preocupantes. A China me lembra, assim, é muito complicado, né, assim, por exemplo, a China me lembra a questão da entrada do McDonald's lá, né, quer dizer que a China está muito, a cultura do consumo lá está muito forte, certamente tem suas características, né, muito diferentes. É interessante ver isso porque, né, como é que se dá essa mistura entre algo que é tão característico, cultural da China, mas ao mesmo tempo, por exemplo, uma cultura que assim, é antípoda da cultura americana, e a recepção ao McDonald's lá foi uma coisa assim, que só aconteceu nos Estados Unidos na década de 50. Né? Então, e cada vez mais estão consumindo automóveis e querem consumir ketchup, querem consumir, né, assim, é uma cultura do consumo emergente como era a cultura do consumo algumas décadas nos Estados Unidos, né? Agora, o que da China me chama mais a atenção, que eu acho assim, que é um pouco o recado, digamos assim, para essas sociedades democráticas, né, ocidentais, é que o capitalismo pode funcionar sem democracia. Então, acho que essa é a questão mais preocupante, digamos assim, né, de que esses dias eu estava lendo também sobre isso, quer dizer, os chineses conseguiram ser mais capitalistas do que os capitalistas liberais, né?
Então é isso, é possível, porque essa promessa da modernidade, que era essa junção entre capitalismo e democracia, ela se esgotou, né? E a China é o melhor exemplo disso. É possível o capitalismo funcionar sem democracia. E, obviamente, que isso em cada país ganha o seu retrato muito próprio, né? Considerando o seu trabalho maior sobre o McDonald's, né, o que você considera de emblemático que se mantém no McDonald's como típico de uma cultura de consumo? Como emblemático? Porque ele se renova, né? Sim. Bom, o que eu quis dizer com o meu livro, está até no título, é a marca, né? A marca é o que permanece. Tudo mais no McDonald's foi renovado. Produto, mas eu acho que muito essa capacidade de conseguir se farejar um espírito de época, se colar um espírito de época e se renovar, por exemplo, se renova, mas não se renova com todo aquele vigor que se renovava antes, né? O desenvolvimento, né, no capitalismo é desigual e combinado. Então, por exemplo, se renova em lugares como a China, em lugares como a Rússia, quer dizer, no momento em que teve a abertura, começou o processo lá muito forte. Se renova no Brasil já indo para outras classes, né? Aqui, se você for ver a entrada do McDonald's no final da década de 70, principalmente na década de 80, era assim, ir para o McDonald's era algo, né, assim, de classe alta, né? Era uma saída, assim, algo... E hoje, né, é algo assim que já assim está nas classes populares, né? Um dos McDonald's que mais vende está em bairros mais distantes, mais populares. Então vai se renovando nesse sentido. A alimentação também se renova, né? Sim. A proposta é outra hoje em dia. Sim, de vender macarrão na China, vender vinho e queijo à milanesa na França, vender chopp na Alemanha, coisas que... Assim, o McDonald's se fez na década de 50 graças ao processo de padronização, né? Eu digo que o McDonald's foi o Fordismo da alimentação. Era um cardápio enxuto e com poucas... e isso foi o que fez a glória do McDonald's do ponto de vista do auge do Fordismo. E permitiu com que ele se disseminasse pelo mundo todo, porque ele era muito padronizado ao ponto de você ter uma revista como a The Economist criando um índice Big Mac. Né, que era um índice de, assim, até hoje tem, né, de comparar o poder de compra dos países, porque era tão padronizado que era possível você fazer o cálculo da cesta básica, né, desses países com base no Big Mac. Então, assim, agora isso também foi problemático, né, para o McDonald's, tem sido, particularmente porque ele conseguiu se fazer tanto em torno dessa padronização que quando precisou flexibilizar, chegou no processo de ter que flexibilizar, aí era meio difícil você escolher um sanduíche ao ponto, né, no McDonald's. Não existe sanduíche ao ponto, existe daquela forma, né, por mais que eles tenham buscado, né, buscado se renovar. Mas assim, o McDonald's se colou muito nessa imagem de modernidade, né, principalmente aqui, por exemplo... mas a rapidez vinha por essa lógica da modernidade, né? Uma sociedade que estava se motorizando, que tinha pressa, que ia para o trabalho, a coisa de eu comer fora. Então, o carro, de um lado, como levando essa possibilidade de uma mobilidade mais rápida, mas também trazendo o contraponto do romantismo, do automóvel lá no início, associado à ideia do cinema, quer dizer, fez aí a mistura que levou essa ideia de que ir para o McDonald's é uma ida a um lugar de diversão, né? E aí você fala assim, bom, mas como é que isso funciona, né? Porque é um descolamento absoluto, assim, de você achar que ir para uma burocrática lanchonete de sanduíche, onde você tem que comprar, pagar em pé, sentar numa mesinha de plástico, né? E depois limpar a mesinha. Aí já vinha esse processo do consumidor assumir funções do trabalho, né? Que aí no caso era do garçom, que isso seja interpretado como divertido, né? Mas esse descolamento é no momento em que a imagem deixa de ser relacionada ao produto e passa a se colar ao consumidor, né?
o reflexo do que o consumidor deseja, né? Ir para um lugar divertido, e obviamente que isso é construído, né? Eu digo que é uma ilusão, né? São sanduíches de ilusão. Mas o que você chama de marca na sua elaboração, você coloca como título o nome da marca, o significado de marca para você estaria num lugar muito mais simbólico, de admiração, que por sua vez prescinde desses referenciais da padronização. Sim. Sim. Quer dizer, aquilo que captura a marca é o que captura simbolicamente o consumidor, porque funciona exitosamente no seu funcionamento mais elementar. Seria por aí? E eu, quando eu pensei no nome da marca, depois, como até digo no livro, eu meio que parafraseei inconscientemente o nome da rosa, né, que é do Humberto Eco. E ele diz assim: o nome da rosa é o infinito poder das palavras. A rosa permanece pelo seu nome apenas, mesmo que ela não exista, assim, ela permanece. Mesmo se ela sequer existe, ela permanece. Então, essa ideia da marca como lugar do fetiche mesmo, né? Obrigado, Júlia.